Então vamos lá, galera. Pessoal, alguns alunos me procuraram, para tirar dúvida desses exercícios aqui. Eu tenho aqui o exercício 52 da página 129 do livro e o exercício 60 da página 132, que daqui a pouco nós chegamos nele. Então olha só, esse exercício aqui eu achei legal porque ele está resumindo tudo que a gente viu de função de segundo grau, beleza? Então ele tem os itens aqui, dado a função f de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 3. E ele pede para determinar um monte de coisa aqui que praticamente resume o nosso conteúdo. Então eu vou pegar um pincel aqui, vermelhinho, que é o seguinte, olha só. Pessoal, a primeira coisa que ele fala é a questão da concavidade da parábola, Ele pergunta aqui, se a concavidade da parábola é para cima ou voltada para baixo. Então, para eu saber isso aqui, o que eu tenho que olhar? Para quem não lembra, eu tenho que olhar o coeficiente A. Então, esse carinha aqui, ele é o meu coeficiente A. Tá? Então, meu coeficiente A, ele é igual a 2. Então, como o nosso coeficiente ele é maior do que zero, vou fazer aqui embaixo. O nosso coeficiente A ele é igual a 2. A gente sabe que quando A é maior do que zero, isso implica que a concavidade é virada para cima. Tá? Então ela tem a função ela terá concavidade para cima. Então, ao construir o gráfico, a primeira coisa que eu tenho que ver é o coeficiente A. Beleza? Então, nosso coeficiente A, como ele é positivo, é igual a 2, então a concavidade é para cima. Beleza. Agora, vamos resolver os zeros da função, tá? Pessoal, eu expliquei vários métodos lá para você calcular o zero da função, tá? Pelo método da soma, beleza? Da soma e do produto, funções quando a equação ela é incompleta, tá? Mas aqui eu vou usar o delta, que é mais viável, Então, quando eu calculo quais são os zeros da função, na verdade eu quero isso aqui, Eu quero o momento que meu f de x é igual a zero, tá? Então, o momento que a minha função é igual a zero. Então, para eu responder, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Vou usar para poder vocês já irem decorando. Apesar de ter os outros métodos que eu passei para vocês, o foco aqui é aprender a usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos pegar aqui uma cor diferente. Vou pegar aqui, aumentar a espessura aqui. Então olha só, eu quero calcular o momento. Quando eu falo de calcular os zeros da função, é no momento em que essa função é igual a zero. Que momento é esse? Aí eu vou ter que igualar, Então vou ter que pegar a equação lá, 2x ao quadrado menos x menos 3 igual a zero. Eu vou resolver as raízes dessa função através da fórmula de Bhaskara, tá? Então a fórmula de Bhaskara, antes de tudo, eu tenho que identificar quem é A, B e C. Então identificando aqui, o meu A é igual a 2, o meu B é igual a menos 1, tá? Aqui, é o coeficiente do x, o A é o coeficiente do x ao quadrado. E o meu C é o nosso termo independente aqui, tá? É o nosso termo independente. O que é o nosso termo independente? É o menos 3. Com isso, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, eu vou pegar aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo, vai ficar assim, delta é igual a b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2, que multiplica menos 3. Delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado é 1. Vamos multiplicar logo o sinal aqui, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 dá 24.
ok? Então, o delta vai ser igual a 25. Então, opa, então já sei que meu delta é maior do que zero. Então, como o meu delta ele é maior do que zero, isso vai implicar que x1 é diferente de x2. Então, a função vai ter duas raízes, beleza? Lembrando lá atrás, ó, que quando o delta é igual a zero, significa que x1 é igual a x2. Quando meu delta é menor do que zero, isso implica que x não vai existir, tá? Então, o gráfico não, ou a parábola não vai cortar o eixo x. Falando de raízes, ó, é o momento onde a parábola corta o eixo x, tá? Então, vamos calcular o x1 e x2. Então, vamos concluir aqui, vamos pegar x é igual a menos b. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 2, que multiplica 2, que o a vale 2. Então, meu x vai ser igual a menos vezes menos dá mais ou menos, raiz de 25 é 5, e 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar x é igual a... Aí, vamos calcular logo o x1 e o x2? Quem é o x1? É a parte do mais, ó. 1 mais 5, que vai dar 6, dividido por 4. Aqui não vai dar para dividir, né? Então eu vou simplificar. Então vai ficar 3 meios. x2 é 1 menos 5, então vai ficar menos 4 sobre 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então essas são as duas raízes, beleza? Vou fazer esse trem aqui não, senão vai confundir você. Então eu já achei x1 e x2. Já encontrei as duas raízes. A resposta do exercício está aí. O vértice da parábola. Pessoal, quando ele fala o vértice da parábola, ele quer saber quem é o meu y do vértice e o x do vértice. É isso? Vou botar aqui a forma aqui. Ele quer o vértice. Quem é o vértice? É o ponto V, onde eu tenho as coordenadas x do vértice e o y do vértice. Beleza? Lembrando aqui, ó, qual que é o vértice? Eu tenho uma parábolazinha. Nossa parábola, por exemplo, aqui, nesse exercício, a minha parábola é voltada para cima. Então, o que é o y do vértice? É esse ponto aqui, ó. É esse ponto aqui. É ele que é o meu vértice, tá? Aí eu tenho que calcular quanto que é o x dele e quanto que é o y dele. Então, calculando aqui, ó, vamos calcular de vermelho. Vamos até botar aqui. Então, esse ponto aqui, ó, é o meu vértice, onde eu vou ter o xv e o yv. Então, vamos calcular o nosso y do vértice. A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza? A gente já tem um delta aqui, ó, na questão anterior. Então, vai ficar menos 25 dividido por 4 vezes 2, que é o nosso a vale 2. Estamos usando a mesma função. Então, meu y do vértice vai ser igual a menos 25 sobre 8, tá? 25 oitavos. Beleza? Se eu quiser resolver, bem, se eu não quiser deixar, se eu quiser deixar em forma de fração, eu posso deixar também. Mas isso aqui vai dar aproximadamente não, né? Vai dar um número decimal. Mas é exato. 3,125. Beleza? Só para eu saber mais ou menos a posição dele. Calculando meu x do vértice. Meu x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. Então vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 2, que multiplica 2. Isso implica que o meu x do vértice
vai ser igual a 1, menos com menos dá mais, quarto. 1 quarto. A gente sabe que isso aqui vai dar igual a 0,25. Beleza? Então já calculei meu y do vértice e meu x do vértice. Então a gente tem aqui três fórmulas aqui, a fórmula a fórmula de Bhaskara, tá? Que é o delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Daqui vai cair para cá, ó. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E a gente tem a fórmula do y do vértice e do x do vértice. Beleza? Então, até agora, a gente está praticamente caminhando para ver qual vai ser o desenho do gráfico, né? Lembra? Para eu construir o gráfico, eu preciso saber da concavidade. Já sei que é para cima. Eu preciso saber das raízes, que é o momento que corta o eixo X. Eu preciso saber do vértice, tá? Só está faltando uma coisinha aí, que é onde ele vai cortar o eixo Y, que é o mais fácil. Letra D, a interseção com o eixo X. Então a gente sabe que uma parábola, ela vai cortar o eixo X nas raízes, tá? No X1 e no X2, nesses pontos aí. E a gente já tem esses pontos, né? Lá em cima, lá, no item B. Então as raízes são 3 meios. Vou pegar aqui uma cor diferente. Ó, os pontos onde a gente vai cortar o eixo X são os pontos x igual a 3 meios e 0. E menos 1 e 0. Beleza? Então são as duas raízes lá. Ó. Beleza? Lembrando que esses pontos aqui, ó, eles têm as coordenadas x, 1 e 0 e x2 e 0, porque eles estão em cima do eixo x. Então é quando a minha função é igual a 0, eu achei 3 meios e achei menos 1. Agora a interseção com o eixo y. Olha que coisa fácil, né? Pessoal, a interseção com o eixo y é exatamente eu calcular o meu f de 0. Tá? Meu f de 0 jogando lá na função vai ficar assim, ó, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 0, menos 3. Beleza? Fazendo as contas, isso implica que isso aqui vai dar igual a menos 3. Concordam comigo? Ó? Aqui vai zerar e aqui também vai zerar. Então, o meu f de 0 é igual a menos 3. Precisava calcular? Não. Bastava você olhar o termo independente aqui. Ó. Pessoal, toda função de segundo grau, onde eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c, ela sempre vai cortar o eixo y no termo independente aqui, ó, quando for igual a c. Tá? Então eu não precisava calcular, só bastava bater o olho lá no meu coeficiente c e já saber que ela vai cortar o eixo y nesse ponto aqui. Ó. Mas que ponto é esse? Esse ponto, vou botar ele aqui, ó, pequenininho aqui. Ó. Esse ponto é o ponto quando meu x é 0 e meu y é menos 3. Tá? Então são esses três pontos aí que eu preciso. Aliás, todos esses pontos aí que eu preciso. Ó. A interseção com o eixo x, que são esses dois pontos, que são as raízes. E a interseção com o eixo y, né? E o vértice. Beleza? E o eixo de simetria? Galera, eu vou desenhar primeiro o gráfico na letra G. Letra H. Eu vou desenhar o gráfico, aí depois eu respondo essas duas questões aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que significa o eixo de simetria e a nossa imagem, né? Então vamos desenhar o gráfico aqui. Ó. Vamos lá, vamos colocar os pontos. Primeiro ponto, aonde vai cortar o eixo y, ó, 0, menos 3. Então vou contar aqui. Menos 3, vamos ampliar aqui. Vou botar aleatório aqui, tá, galera? Ó, menos 3, mais ou menos aqui. Esse é o menos 3. Então a parábola vai cortar o eixo y bem aqui. A concavidade é para cima, que eu já sei que a minha função é 2x ao quadrado menos x menos 3, certo? Deixa eu conferir.
Conferir aqui. Isso. Então já sei que minha função é essa. Meu A é positivo, então a concavidade é para cima. Então já sei que ela vai cortar aqui, ó. Quais são as raízes? Vamos olhar lá quais são as raízes. As raízes são os pontos x 3 meios e x igual a menos 1. Os valores de x. Então pegar e botar eles lá no gráfico lá. Pegar aqui mais ou menos a posição. Então menos 1. Menos 1. E o 3 meios. 3 meios é mais ou menos aqui. Pessoal, vou dar uma ampliada nesse gráfico. Botar esses valores mais distantes. Para o nosso gráfico ficar maior. Aqui. Isso. Agora vamos desenhar a parábola. Falta mais um ponto, o vértice. Não é isso? Vamos lá, o nosso vértice deu y igual a 3 menos 25 oitavos e o x 0,25. Então tá aqui, x do vértice, mais ou menos aqui, 0,25. Deixa eu desenhar aqui direito, ó, 0,25 e o y vai ser menos 3,25, vai dar menos 100. Deixa eu ver ali, 25 menos 3,125, então vai estar mais ou menos aqui, ó. Que é o menos 25 oitavos. Vou botar em forma de fração. Aí, galera, ó. Então minha parábola, ela vai, o valor mínimo dela é esse aqui, ó. Vou botar de vermelho. Meu vértice. Então vamos desenhar a parábola, ó. Então a parábola ela vai vir aqui. Desenhar essa parábola que é o chato. Então minha parábola vai vir aqui, ó. Ela vai passar bem aqui. Deixa eu chegar escrito aqui mais pra cá. Ela vai vir aqui. Pronto, tá aí minha parábola, mais ou menos isso, tá? Então já esbocei o gráfico. Então, pessoal, ó, as raízes, tá? De novo aqui, ó, as raízes, que é onde ela corta o eixo x. O momento em que ela corta o eixo y, que é exatamente no termo independente, quando for meu f de zero. O vértice da parábola, que é onde ela cai no mínimo. Esse aqui é o valor de mínimo, né? Vamos escrever aqui, ó. Esse aqui significa que é o valor mínimo. Por que é valor mínimo, professor? Porque a minha parábola está com concavidade para cima. Então ela está caindo até o mínimo. Depois ela cresce. Beleza? Se fosse o contrário, isso aqui chamaria valor máximo. Beleza? Então valor mínimo nesse caso. Então eu preciso desses pontos aí. As raízes, o ponto é onde corta o eixo y e o vértice. Tá? Então nós temos aí 4 pontos aí. Beleza? E o que mais a gente precisa? Agora vamos responder a questão F. O eixo de simetria. Galera, o que é o eixo de simetria? Vou escrever bem aqui. Ó. O eixo de simetria é uma reta
paralela ao eixo Y que passa pelo vértice. Ah, professor, então vamos imaginar essa reta paralela aqui, ó. Aí eu tenho que saber o que é paralela, né, gente? Paralela é que mantém a mesma distância. Com quem? Com o eixo Y. Então, meu eixo Y é esse daqui, ó. Então, aqui existem infinitas retas paralelas aqui, ó, né? As linhas aqui desse papel quadriculado, a gente tem as linhas paralelas ao eixo Y. Então, eu vou precisar só de uma, que é exatamente essa daqui, ó. Então, essa reta, o eixo de simetria é exatamente isso aqui, ó. Tá? Por que ele se chama eixo de simetria? E por que ele passa no vértice? Pessoal, ele está dividindo a parábola em duas partes iguais. Está dividindo ela no meio. Ela corta bem aqui no vértice. Quando ela passa no vértice, ela está partindo essa parábola no meio. Então, tem a parábola que ela tá, a metade dela está para lá e a outra metade está para cá. Então, ela cortou aqui, ó. Beleza? Aí, por isso que se chama simetria. Por que simetria? Porque a distância... Vamos pegar um ponto aqui qualquer. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Vou pegar de preto aqui, ó. Vamos pegar as próprias raízes, ó. A distância da raiz x2, né? Essa raiz aqui eu não botei o valor dela, ela vale 3 meios. Beleza? A distância do ponto do valor de x, 3 meios, para o x do vértice é igual à mesma distância daqui, ó. Essas distâncias são iguais, tá? Então, se eu pegar ali 1,5, que é 3 meios, 1,5 menos 0,25, vai dar 1, quer ver, ó? Se eu pegar aqui, ó, 1,5, que é a distância, essa distância aqui, ó. Então, vai ser 1,5 menos 0,25. Então, a distância vai ser igual a quanto? 1,25. Tem que ser igual do lado de lá, ó. Então, eu vou pegar 0,25 menos 1. Então, se eu fizer essa conta, vai ficar 0,25 menos com menos dá mais. Então, isso aqui é igual a 1,25. Viu que deu igual? Então, ele se chama isso de simetria porque ele divide a parábola no meio. Significa que a distância dos pontos dessa parábola até o eixo de simetria, até o x do vértice, vai ser a mesma distância do outro ponto lá, ó. Tá? Então essas distâncias aqui vão ser iguais, ó. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, a distância dele para o eixo vai ser igual à distância desse ponto que vai estar pareado com ele, ó. Beleza? Então essas distâncias vão ser iguais. Por isso que se chama eixo de simetria, tá? Por isso que se chama eixo de simetria, porque ele está dividindo a parábola ao meio. É como ele está espelhando, né? Esse lado direito é o espelho do lado esquerdo, tá? Quando você está se olhando no espelho, galera, acreditem, né? Fisicamente isso é comprovado que a distância da sua imagem até a superfície do espelho é a mesma distância do seu real com a superfície do espelho. Por isso que a gente chama espelhamento, tá? Isso aqui, né? É quando a gente trabalha lá um módulo, né, o valor módulo de um número dentro de um eixo dos números reais. Então essas distâncias aqui vão ser iguais, ó, o tempo todo. A distância de cá, da esquerda, vai ser igual à distância da direita, né, quando eu comparo esses dois pontos. Beleza? Mas ó, observa que vai diminuindo, né, aqui, né? Não estou dizendo que essa distância aqui é igual a essa aqui de baixo, não. Estou dizendo que a distância do lado esquerdo é igual à distância do ponto do lado direito. Esse ponto aqui, a distância entre ele e o eixo de simetria vai ser igual ao ponto do lado esquerdo com o eixo de simetria. Beleza? Por isso que se chama eixo de simetria. Tá? Então, aonde é que passa o eixo de simetria? É uma reta paralela ao eixo Y, tá vendo aqui, ó? Paralela, porque elas não vão se cruzar, ela nunca cruza com o eixo Y. Ela é infinitamente mantendo a mesma distância. E ela tem que passar em cima do x do vértice. Ou posso dizer que ela passa em cima do vértice também, tá? Então ela passa em cima do x do vértice aqui, do próprio vértice da parábola. Beleza? Beleza? Então isso aqui é eixo de simetria. É uma reta paralela ao eixo y que passa pelo vértice.
da parábola. E agora vamos analisar a imagem, tá? A imagem dessa função. Pessoal, olha só, eu falei numa videoaula, né? Inclusive sobre esse assunto, de calcular, de desenhar o gráfico da função. Quando a videoaula que eu expliquei sobre o gráfico da função, eu peguei um exemplo lá e analisei a imagem dele. Pessoal, observa que essa função, o que está acontecendo com ela? Essa função ela tá caindo, ó, ela está caindo, cai, até chegar aqui, ó. Aí aqui ela começa a subir de novo. Então os valores de y eles estão vindo lá do menos infinito. Ela pegar aqui uma cor diferente. Pegar o marca-texto aqui, ó. Ela está vindo lá do menos infinito. Lá do menos infinito, ó. Aí ela cai, o valor de y cai até o menos 25 sobre 8. Aí chegou aqui, ela começa a subir de novo. Tá? Então é isso que está acontecendo. Ela vai para o mais infinito de novo. Então a minha imagem dessa função vai ser igual a y pertence aos reais, tá? Pessoal, por que y? Porque quando a gente fala de imagem, a gente está falando do f de x, os valores de y, tá? Beleza? Então y pertence aos reais, tal que... Aí eu vou olhar o valor do vértice, ó, sempre o mínimo, o y do vértice. Ele que vai ser a nossa referência. Tal que y... Nesse caso, a minha parábola, como ela tem a concavidade para cima, e significa que ela cai e depois sobe, então os valores de y vão ser maiores ou iguais a menos 25 oitavos. Tá? Menos 25 oitavos. Beleza? Se ela fosse com cavidade para baixo, vamos supor se ela fosse aqui assim, ó, e o y do vértice fosse o mesmo, aí seria y pertence aos reais, tal que y seria menor ou igual ao máximo, o valor máximo, né? Só que como ela tem a parábola a concavidade para cima, então meu y ele tem que ser maior ou igual ao mínimo, tá? Ao mínimo da função, que é o y do vértice, beleza? Então y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 25 sobre 8. Ok. Aproveitando ainda sobre essa questão da imagem, pessoal, lembra, ó, a minha função do segundo grau é determinada assim, ó. Sai dos reais, chegando nos reais. Esse cara aqui se chama domínio e esse cara aqui ele se chama contradomínio, tá? Não confunda com a imagem. E no caso da função do segundo grau, toda função do segundo grau, o meu contradomínio ele sempre vai ser diferente da minha imagem, tá? Sempre. Porque a minha imagem ela vai ser limitada pelo y do vértice. Beleza? E meu contradomínio é todo mundo aqui, ó. Ok? Então, cuidado com isso. Beleza? Não confunda contradomínio com a imagem. Então, quem é o meu domínio dessa função? São todos os reais. Quem é o meu contradomínio? São todos os reais também. Mas quem é a minha imagem? É isso aqui. Tá? Todos os números y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 25 sobre 8. Então vamos escrever aqui, ó. Ó, a minha imagem de f é igual a x pertence, desculpa, ó, já ia errando aqui, ó. Y pertence aos reais, porque quando a gente fala de imagem, a gente fala do y, não de x. Tal que y tem que ser maior ou igual a quem? Ao y do vértice. Menos 25 oitavos. Pronto, tá aí. Beleza? Olá, galera. Então, continuando aqui as correções de exercícios, nós temos aqui o exercício da página 132, o exercício 60, que fala sobre estudar os sinais de cada função aqui. Então, letra A, vamos estudar o sinal da função da letra A. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai estudar o sinal de qualquer função de segundo grau, é calcular as raízes, beleza?
Então vamos calcular as raízes aqui. Ó. Então as raízes é no momento em que a função é igual a zero. Então vou ter que calcular o momento em que f de x, no momento que isso aqui é igual a zero, né? Então vamos lá, igual a zero. Quem é o meu a? É 1. Deixa eu colocar aqui de novo, igual a zero. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é meu b? B é menos 3, ó. B, C e o a aqui é 1. Então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 4. Então delta é igual a 9 mais 16. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Menos vezes menos dá mais. Então delta é igual a 25. Calculando a raiz, vai ficar assim. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 25, sobre 2 que multiplica 1. Lembrando, galera, que o meu delta é maior do que zero. Ó. Isso implica em x1 e x2, ter duas raízes. Então vamos calcular aqui. Dá um zoom aqui. Então meu x1 é a... peraí, deixa eu... Aqui, ó. Vamos resolver ali, ó. Menos vezes menos dá mais. Raiz de 25 dá 5. E 2 vezes 1 dá 2. x1 faz a soma. 3 mais 5 dá 8, dividido por 2, 4. x2, 3 menos 5 vai dar menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Então já achei as duas raízes aí. Beleza? Então, vamos fazer a análise fazer o gráfico e fazer a análise dos sinais de cada sinal da função aqui. Quando ela é positiva, quando ela é negativa e quando ela se anula. Então vamos colocar aqui o eixo x. E já vou fazer aqui para as duas funções, né? Quando eu for fazer a outra lá. Aqui. Então olha só. Basta fazer o eixo x. Coloca as duas raízes aqui. Menos 1 e 4. São os dois pontos onde o gráfico vai cortar o eixo x. A parábola ela é para cima. Ó. Por quê? Por que ela é para cima? Olha o gato aqui enchendo o saco. Quando não é menino é gato. Vamos continuar aqui. Então olha só. Minha concavidade é para cima. Beleza? Então, ó. Vamos colocar os sinais. Ela é positiva aqui. O pedaço que está acima do eixo x é positivo. E o pedaço que está abaixo é negativo. Tá? Então, olha só. Os valores menores do que menos 1, a função vai ser positiva. Tá vendo aqui? Então, todos os x que estão chegando lá no gráfico ó, são positivos. Os valores acima de 4 também são positivos. Ó. E os valores entre menos 1 e 4 são negativos. Então, vamos só escrever isso aqui agora. Vai ficar assim. Quando a minha função é igual a zero, é nula, isso é quando x é igual a menos 1 ou x igual a 4. Quando a minha função é maior do que zero, quando x for maior do que zero, positiva, não é isso? X for menor que menos 1, ou porque esses dois intervalos são separados, ó, ou x maior do que 4. Tá? E o meu f de x vai ser negativo quando for menor do que zero, quando o x for maior que menos 1 e menor do que 4. Então, olha só, ela é negativa quando os valores de x
estão aqui dentro, ó, entre menos 1 e 4. Ela é positiva quando o x é menor que menos 1 ou o x é maior que 4. Tá vendo aqui? Ó? É o pedaço da parábola que está acima do eixo x. Beleza? E ela é nula nas duas raízes. Vamos para o próximo item. Item B. O item B é facinho, né? Nem precisa aplicar básica. Vamos dar um zoom aqui. Então, olha só. Então, se eu falo que essa função é igual a zero para calcular as raízes, é sempre igual a zero, vou isolar o x ao quadrado, menos 4 vai para o outro lado positivo, x é igual a raiz quadrada de 4, ó, expoente 2 vai para o outro lado, operação contrária que é raiz quadrada do número. Então, a raiz quadrada de 4, galera, não é 2, é mais ou menos 2, tá? Não esqueçam disso. Então, a raiz quadrada é mais 2 ou menos 2, beleza? Isso aqui é mais ou menos 2. Aí você separa aqui, ó. Chama um de x1 e outro de x2. Colocando lá no gráfico, nem precisa calcular o delta, vamos colocar aqui, ó. Menos 2 e 2. Vamos olhar lá a função. A parábola com cavidade é para cima ou para baixo? Como o meu A aqui é igual a 1, então a concavidade é para cima, porque o A é maior do que 0. Igual na outra, no item A. Então vamos fazer aqui, ó. Tá aí. Certo? Então vai ficar assim, ó. A função ela é positiva aqui. X menor do que menos 2. Ela é positiva do outro lado, ó, que são as duas partes do gráfico que estão acima do eixo X. Beleza? O eixo X. Então aqui, ó, vamos colocar aqui em cima, meu f de x. Meu f de x é maior do que 0 quando? Ó, x menor que menos 2 ou x maior do que 4. Beleza? Quando que a minha função ela é negativa? Quando? Ó, negativa aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É isso? Na parte da parábola que está abaixo do eixo x. Então são esses valores de x aqui, ó. Beleza? Então se eu pegar um x aqui qualquer, vai bater aqui na parábola, tá? Então, quando que ela é negativa? Quando o x estiver entre as duas raízes, né? Menor que menos, maior que menos 2 e menor do que 2. E a minha função vai ser nula quando x for igual a menos 2 ou x igual a 2. Beleza? As duas raízes aí. Enfim, então tá aí. Ok, galera? Dê uma olhada nos exercícios resolvidos do livro também. Ajuda a entender o exercício, tá? Então é isso aí, galera. Até mais.